Por favor, recebam Vitor Moraes. Vitor. Antes que eu me esqueça. O Vitor é diretor de Planejamento e Conteúdo na Supera, formado em Comunicação Social, com ênfase em Publicidade e Propaganda, pós-graduado em Língua Portuguesa, Gramática e Uso, e também em Ciência Política, com extensões em Gestão de Conteúdo e Canais para Comunicação com Empregados e Análise de Discurso. Na Supera, é diretor de Conteúdo e Planejamento com extensa bagagem em campanhas institucionais, internas e corporativas, além de estratégias e serviços específicos de conteúdo. Desenvolve e aplica workshops de comunicação interna, influenciadores, comunicação de liderança e outros. É professor na pós-graduação de Comunicação Corporativa e Estratégica e Gestão de Crise da FAAP. Muito obrigado, Vitor. Vamos lá. Boa tarde. Queria saber, quem estava ano passado no Diálogos aqui em São Paulo presencial? Algumas pessoas, que eu vou falar a mesma coisa que eu falei ano passado. Sempre que o Zé dá um espaço para eu falar sobre alguma coisa, eu penso o que a gente tem diferente para refletir sobre isso, para falar sobre esse tema, não apenas por ser diferente, mas para que a gente também tenha resultados diferentes. Então, eu escolhi esse título, A Gente Nem Chegou Lá e Já Desistiu, mas eu prometo que em algum momento a gente vai falar sobre canais, estratégia de conteúdo, arquitetura de canais. E eu sei que, às vezes, quando a gente pensa assim, em um caminho alternativo, totalmente diferente, a gente tem as barreiras do dia a dia de trabalho, do volume de demanda, da correria da área de comunicação. Às vezes, o caminho inteiro parece difícil, mas se a gente conseguir trilhar parte do caminho de forma diferente, a gente já começa a ter resultados diferentes, então. Então, que de tudo que a gente conseguir refletir aqui hoje, que parte do caminho a gente consiga sair daqui e aplicar de alguma forma. A gente nem chegou lá. Para falar sobre lá, eu queria perguntar quem conhece Michel Alcoforado? Tenho alguns colegas aí, legal. Quem não conhece ainda, vai no LinkedIn seguir. Ele é um antropólogo. Ele escreve e reflete muito sobre o trabalho, as relações de trabalho. Então, ele tem uma produção antropológica bem expressiva sobre esse tema. Mas hoje eu quero falar sobre outro trabalho dele, que é um grande estudo dele, que ele transformou em um livro que chama Coisa de Rico. Quem gosta de fofoca, gente, não, por favor, corram ler esse livro. Estou brincando, é um estudo antropológico. E o que eu acho engraçado, assim, eu acho que é o nosso primeiro ponto aí paralelo. É muito comum, quando a gente faz pesquisa de satisfação de canais, a gente encontrar lá, o nosso canal favorito é o e-mail, as pessoas gostam, né, canal favorito, o que elas mais buscam. Às vezes a gente encontra e-mail, e quando a gente vai ver os dados, cliques, a taxa de abertura, a gente olha, calma aí, se todo mundo gosta tanto, estão falando que o e-mail é tão relevante, por que isso não está refletido aqui nesses dados que a gente consegue controlar? E o Michel, ele estava mais ou menos numa situação assim. Ele viu um dado de uma pesquisa que falava que no Brasil ninguém se considera rico. Ele falou, como assim? Né? A economia que a gente tem, apesar de não ser a melhor do mundo, e a gente não tem nenhum rico. Então, ele parte, né, a pergunta, ponto de partida do estudo dele é o que faz um rico rico no Brasil? E aí, nesse processo de 15 anos, ele vai conviver, ele vai entender, ele vai acompanhar, para ele responder um pouquinho para a gente o que faz um rico rico no Brasil. Eu não vou responder isso para vocês, mas eu acho legal reforçar tudo que ele mapeia para responder a essa pesquisa. Então, ele vai analisar os hábitos cotidianos, os rituais, os símbolos, os códigos, as formas de linguagem, os mecanismos, inclusive, de exclusão. E aí ele começa a entender um pouquinho mais de como esse público específico funciona. E eu vou dar um exemplo de uma história que ele conta, que eu acho que ela representa bastante um pouquinho do universo, que ele estava buscando fontes de pessoas muito ricas para ele conversar nesse processo,
Uma amiga dele indicou lá várias pessoas. Uma dessas fontes fez contato com ele e pediu: me passa o número da sua secretária, que a minha secretária vai agendar com a sua. E ele falou: não tenho secretária, pode passar meu número para ela. E essa fonte nunca mais apareceu. Anos depois, em outras conversas, ele vai entender o quanto estar ocupado é um símbolo importante para esse público. Como assim ele não precisa de uma secretária que vai gerenciar a agenda de tempo dele super ocupada? Então, aquilo, o tempo, já era um marcador muito importante. Outra coisa, vou até dar um pulo aqui nas reflexões, outra coisa que ele entende sobre o tempo, que eu acho muito curiosa, é que, dentro desse grande grupo de ricos, ele começa a entender nuances, diferenças. Então, gente, calma aí, não é um único grupo. Vamos fazer um paralelo? Não é a liderança, a operação ou administrativo. A gente tem muitas outras nuances. E ele vai falar muito, ele marca muito, né, o que ele chama ali mais informalmente de os novos ricos e os ciclos de nascença. Então, o tempo para os novos ricos é um marcador de transformação. Então, desde que a gente comprou a nossa mansão em Miami, então o tempo é sempre usado para demarcar essa grande mudança na vida. Enquanto que, para os ciclos de nascença, o tempo ele tem um papel ali de legitimizar. Então, essa cristaleira de Jacarandá está há 250 anos na nossa família, que a minha tataravó trouxe da Itália. Então, é muito legal como cada parte do público, mesmo sendo um único público, mas tem nuances diferentes e expressam isso de formas diferentes. E tem uma coisa que é assim, muito, muito diferente, que existem códigos que apenas eles vão entender. Então, assim, desde os clássicos que a gente conhece, há marcas que usam, nunca ouvi falar na vida, não sei bater o olho e identificar, apenas eles, entre eles, vão conseguir decodificar esses códigos e conversar entre si, inclusive nos mecanismos de exclusão. Então, o que eles usam para demarcar de, você está comigo, você está aqui, mas não está comigo. Então, é um estudo muito legal. E fala, Victor, por que você está falando tudo isso, né? É porque eu acho que ele tem um paralelo com o nosso universo dentro das empresas, de entender públicos que, às vezes, a gente não olha com tanto cuidado, com tanta profundidade, e a gente acaba simplificando grandes grupos. E aí, o sentido que a gente tenta produzir chega totalmente distorcido ou com outras interpretações para os nossos públicos. Tá, a gente nem chegou lá e já desistiu. Por que já desistiu? Peguei também aí um simbolismo de duas palavras de dicionários relevantes do ano de 2025. E a gente tem parasocial, com mais ou menos essa definição. Laços emocionais criados com pessoas que não fazem parte da vida real, como celebridades, influenciadores ou até inteligências artificiais. E outra palavra ali, mais ou menos traduzida, isca de raiva. Conteúdos intencionalmente criados para provocar indignação, polêmica e reações emocionais intensas. Então, eu estou falando aqui nas entrelinhas que a gente precisa fazer um estudo antropológico com os nossos públicos internos, super aprofundado, entender todas as nuances e os códigos e como eles falam entre eles e a gente, às vezes, nem está sabendo. E a gente tem uma sociedade que está vivendo nesse simbolismo de uma forma muito mais rasa, né? Criando laços com inteligência artificial ou ficando ali fixada em um perfil de uma celebridade ou um tipo de conteúdo sendo gerado intencionalmente para provocar raiva, para provocar uma reação que vai viralizar, que vai fazer esse algoritmo gritar ali, né? Então, para onde a gente vai nesse contexto, né? E aqui eu até adiantei, mas, Victor, o que tudo isso tem a ver com os canais de comunicação interna? Eu fiquei pensando como esse exemplo antropológico pode nos guiar. E vamos fazer aqui vamos pensar comigo num exemplo de como a gente pensa os canais hoje, olhando para os nossos públicos. Trouxe 3 públicos aqui para a gente fazer esse exemplo. Liderança administrativa e operacional. Então, a gente pensa, o líder ele está sempre em reunião. Ou ele está em reunião com a diretoria, com o board, ou ele está em reunião com a equipe. Então, reunião é um canal legal para falar com liderança. Administrativo, eles trabalham no computador, estão o tempo inteiro conectados, têm acesso fácil ao computador, então e-mail é um canal fácil para a gente falar com eles, coerente.
Operacional. Aqui ninguém tem acesso a computador, ninguém pode usar o celular na operação, então a gente instalou TVs nos refeitórios e é o canal que funciona para o público operacional. Nessa lógica, a gente cria os nossos mapas maravilhosos, né, de canais de comunicação interna. Então, a gente tem os canais, os públicos segmentados conforme as funções, a periodicidade, a gente estabelece os objetivos de cada um desse canal e a gente dorme em paz que a gente tem ali um guia para a gente seguir. Mas vocês percebem que quando a gente arquiteta os canais dessa forma, a gente usa a rotina, não de uma forma positiva, a gente usa mais a função, as atividades das pessoas e não os comportamentos que elas têm no seu dia a dia de trabalho. Então, como que a antropologia poderia nos inspirar, né? Além desse mapeamento que a gente já conversa um pouco, né, das rotinas, dos cargos, das jornadas, como a gente pode considerar o que aqui eu vou chamar de tribos informacionais. Não é um termo técnico, mas é só para a gente entender esse agrupamento de comunidades diferentes. E a gente tem aí uma possibilidade de olhar mais para os comportamentos infocomunicacionais. Então, não é só o canal que aquele público tem contato, a liderança, a reunião, o administrativo, o e-mail e a operação, a TV. Mas é como essa mensagem circula entre esse grupo. Então, a partir do momento que alguém da operação viu aquela mensagem, o que essa pessoa conversa sobre a mensagem? Como essa pessoa compartilha essa mensagem? Quando ela compartilha, os colegas validam essa mensagem ou não? Se os colegas não validam essa mensagem, como que eles ressignificam isso? Que outros sentidos ou problemáticas ou ruídos eles levantam em relação a essa mensagem? Então, é a gente olhar muito mais para esse comportamento todo, para esse reflexo todo da mensagem, e não só para o canal, para o contato que a gente tem com os públicos. E eu rascunhei aqui um exemplo, só para a gente começar a entender um pouquinho como a gente poderia organizar essas tribos comunicacionais. Então, se a gente identifica um público, que são pessoas que gostam de profundidade, de ler, de dados, de contexto, talvez, para esses públicos, faça sentido, sim, a gente focar mais em news e em e-mail, que são canais que vão entregar esse formato que é coerente para esse público. A gente tem públicos que são muito das conversas. Então, as próprias trocas entre os colegas, os grupos de influenciadores internos, os embaixadores, ou outras comunidades que vão surgindo na empresa, às vezes até organicamente, um grupo de corrida, o grupo do pessoal que joga bola. Então, são canais que às vezes a gente nem tem como oficiais e nem mapeados, mas eles têm mais aderência, talvez, para esse perfil de público. O público que costuma consumir mais rápido e fragmentado, né? Então, os vídeos curtos, a TV corporativa, o próprio WhatsApp. E, por fim, aqui, aquele público que está sempre desconfiando de alguma coisa, né? Que eles precisam dos olhos nos olhos. Então, é a liderança falando, é uma reunião formal da equipe que alguém traz aquela informação, então eu posso confiar porque está exposta na frente de todo mundo. E, de novo, gente, isso aqui é só um exemplo para a gente começar a entender como organizar esses grupos. Não é que sempre vai ser isso, que a gente sempre vai encontrar isso. E é também um exercício que eu até confesso que para mim é um pouco mais difícil, porque eu sempre olhava para isso com um recorte geracional. E não necessariamente isso funciona como uma regra por perfil geracional. Às vezes a gente tem gerações diferentes com o mesmo comportamento infocomunicacional. Gente, pausa para a foto. Imagina. E aqui eu abro um outro dilema com vocês que a gente discutiu bastante hoje. Eu trago um contraponto sobre os dados, né? Com certeza eles são extremamente importantes. Não distorçam o que eu vou falar, mas eu acho que a gente tem tanto dado e a gente quer coletar ainda mais dado e a gente não sabe o que fazer com esse tanto de dado. Ou a gente se esforça muito para coletar um dado que não nos responde nada, nem nos orienta a lugar nenhum, que só traz mais e mais dúvidas. Então, eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter nesse momento de ter possibilidade de levantar muitos dados e olhar para muitos dados. Então, eu vou falar aqui sobre
3 tópicos que eu acho que, para chegar nessa definição das tribos, a gente poderia fazer com um pouquinho mais de cuidado. São quase métodos, formas, caminhos de pesquisa. Eu vou começar com a clássica entrevista em profundidade. A que, na minha opinião, a gente consegue mapear mais desses comportamentos e desses hábitos, mas também é o método que eu acho que a gente mais falha. Porque a gente quer fazer pesquisas muito grandes e a gente ainda tem perguntas muito enviesadas, né? Quando a gente pensa nesse contexto de relações de trabalho, que eu sou um funcionário, um empregado, respondendo ao meu empregador, algumas perguntas vão ser sensíveis, algumas respostas não serão reais. Então, como a gente chega nesse dado real sem fazer as perguntas erradas? E nessa frente, eu acho que a gente tem, já falei um pouquinho sobre isso, muitas oportunidades de mapear consumo e interesse. Então, não é a gente fazer uma lista ali de temas que a gente acha que as pessoas podem se interessar conforme que a gente já divulga na comunicação interna. Porque é claro que se tiver a estratégia da empresa, o colaborador vai sentir que ele precisa preencher aquele bullet, né? Então, é ter cuidado em como a gente chega até esses temas de interesse. Consumo e interesses vão ser aí 2 pilares muito importantes para a gente pensar a arquitetura de canais de uma forma totalmente diferente. A gente já chega lá. Outra frente é o mapa de confiança. Então, de fato, a gente falou um pouquinho sobre isso hoje também, que nem sempre os canais, como a gente conhece, de uma maneira institucional, resolvem os gaps que a gente tem de comunicação, as necessidades de informação que as pessoas têm. Então, a gente precisa entender, nessas interações com colegas, com lideranças, com outras áreas, o que, de fato, é confiável para as nossas comunidades, né, para os nossos públicos. Então, eles confiam no gestor, nos colegas, no grupo de influenciadores, num canal oficial específico. A gente precisa entender também, dentro dos perfis dos nossos públicos, dos nossos grupos, qual é o meio de falar com ele de uma forma que gere confiança, que desperte isso nele. E nesse terceiro pilar, eu até juntei aqui 2 técnicas que eu acho que uma ajuda a outra. Se a gente só conseguir uma, ela já resolve, mas enfim. Observação etnográfica e aquela pesquisa de sombra. Na etnográfica, é claro que a gente vai mapear toda a cultura que acontece ali ao redor daquele público, daquele grupo. Então, um exemplo, a gente sabe que na rotina dele existe um DDS, ele participa de um DDS. Como que é esse DDS? Ele realmente participa? O DDS realmente acontece? O DDS é rápido, todo mundo em pé num ambiente barulhento, que eles não ouvem direito o que o líder está falando? Ou o DDS é num lugar que realmente está todo mundo atento? Então, às vezes, o que a gente tem mapeado é diferente da vida como ela é, do que acontece. Por isso que a gente fala que é um pouco da informação circulando, essa leitura da cultura. E sombra, quando a gente faz pesquisa de sombra, é aquela clássica de ir atrás do colaborador individualmente e mapear minuto por minuto o que ele está fazendo. Então, ele passou na catraca às 9 horas, ele bateu o ponto às 9h01, ele foi no vestiário às 9h03, ele foi para o DDS às 9h10, ele saiu do DDS às 9h15, ele pegou a ficha de atividade que ele tinha que preencher. É ter um pouquinho exatamente dessa jornada minuto a minuto. A gente, como comunicação, fazer isso, eu sei que soa impossível. Mas tem muitas áreas técnicas dentro das empresas que já têm isso desenhado. E, às vezes, a gente tem informações ricas dentro das empresas que a gente não tem acesso, que a gente não conversou com as outras áreas. Então, aqui é muito mais para a gente pensar como a gente pode coletar mais informações etnográficas e, talvez, se aproveitando dessa jornada que as áreas já têm tecnicamente desenhada. E eu acho que, finalmente, quando a gente tem um pouquinho mais dessas 3 blocos de informação, a gente tem possibilidade de arquitetar os canais de uma forma diferente. E o que eu acho que é essa forma diferente? É abandonar esse fluxo de decisão da comunicação por meio de simplesmente de canais que ele tenha contato e pensar no fluxo de decisão pelo comportamento de cada um desses grandes grupos que a gente tem. Então, é a gente abandonar o clássico mapa de canais que a gente tem e ir para um mapa de tribos informacionais. Eu sei
que, às vezes, o que delimita a nossa segmentação de mensagem é a atuação daquele público, administrativo, operação, liderança, aqui como exemplo. Mas a gente pode entender que dentro desses grandes públicos a gente tem grupos diferentes. Então eu fiz aqui 2 exemplos simples, só para vocês entenderem como parece muito difícil, mas dá para fazer de uma forma prática e simples. Eu vou ler aqui para quem não está vendo nas laterais. Um exemplo, então. Dentro do administrativo, eu tenho o grupo 1 ali, com idade de 33 a 49 anos. É um grupo que prefere o canal newsletter, que eles consomem pela manhã, logo que eles chegam ao escritório. Eles acreditam mais em dados e falas da diretoria, e eles têm mais interesse em novos projetos e novas parcerias do trabalho aqui, do nosso dia a dia. E aqui outro exemplo, lá na operação, eu tenho o grupo 4, de 24 a 40 anos, que eles preferem o canal via liderança. Eles também consomem a informação no começo do expediente, mas por meio de reuniões em equipe. Eles acreditam muito mais nos gestores e colegas e têm interesses em benefícios, processos e metas da área. Então, a gente começa a entender um pouquinho mais dessas nuances dos nossos públicos. Então, olha, eu preciso passar uma informação para o administrativo. Eu não vou simplesmente joguei no e-mail aquela informação, mas eu vou entender cada grupo que eu tenho dentro do administrativo, o que é relevante para eles, no que eles confiam, que formato eles consomem. E aí eu vou para a nossa estratégia de conteúdo, que às vezes a inteligência artificial não vai conseguir resolver esse texto para a gente. Eu trouxe um exemplo bem prático. E, de novo, gente, é isso que eu estou falando para vocês. É muito simples e prático. A gente, com base nessa aprofundamento dos públicos, a gente pode desenhar estratégias bem mais robustas, mas também dá para ser algo que cabe no nosso dia a dia, na nossa rotina, com dados que a gente talvez já consiga pegar a semana que vem. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma informação que é simples, é a mesma informação para diferentes públicos, mas que tem comportamentos de consumo diferentes e valorizam aspectos do conteúdo diferentes. Então, aqui é um exercício para um cliente, eu vou abrir aqui com vocês. Eu tenho lá um e-mail que, a princípio, era para a liderança, que é um público que valoriza muito a autoridade. Vai ser um e-mail. Então, eu vou demonstrar autoridade, de alguma forma, naquela estratégia de conteúdo. A gente tem ali, por exemplo, no próximo episódio do Espaço BV, podcast em parceria com a CBN e a Época Negócios. Então, eu já vou entregar aqui a autoridade para o líder, para ele se interessar por isso. Depois, eu tenho um outro exemplo aqui para news, que é um público que valoriza mais o racional. Então, dessa mensagem toda, o que é a minha isca racional ali para que, de fato, eu tenha a atenção desse público? Espaço BV Podcast, fuja de golpes, proteja seu dinheiro, clique aqui e ouça. Então, eu vou fisgar o que é interessante, que é relevante para esse público. Um público que valoriza mais o emocional, o que dessa mensagem tem um contorno mais emocional? Como que eu posso trazer essa roupa mais emocional para essa informação? Evite a dor de cabeça de golpes financeiros, nosso banner. Caiu no golpe da vez e nem imagina como proteger seu dinheiro? Ouça aqui. Então, gente, qual é o golpe da vez? Eu não quero cair nesse golpe, pelo amor de Deus, deixa eu ver o que é isso. E, por fim, é um exemplo para um público que é muito mais conectado e valoriza muito mais o diálogo e o impacto social. Era para uma rede social, então até o formato aqui está em texto, mas era um vídeo que o próprio participante ali do podcast ia gravar esse vídeo, ia convidar as pessoas para ouvirem, e ia deixar um residualzinho ali, ouça nosso podcast e ajude seus conhecidos a se protegerem. Então, terceira vez que eu vou falar isso, não é para ser mais complicado e mais complexo, é só para a gente ser mais certeiro com, de fato, qual é dessa informação toda que eu tenho, a parte dela que o meu público vai olhar e vai falar, eu quero saber sobre isso, por isso aqui eu me interesso, isso aqui eu vou me aprofundar, vou ler mais, vou ouvir. Então, essa reflexão, eu acho que ela cabe muito quando a gente muda esse pensamento dos mapas de canais para os mapas das tribos comunicacionais que a gente tem. E a reflexão final que eu deixo é, a gente desenha canais para o organograma da empresa ou a gente desenha canais para as culturas organizacionais, entendendo todas essas nuances que cada um dos públicos pode ter. Hoje, é essa reflexão que eu queria deixar com vocês.
Tem o e-mail, meu e-mail, o e-mail do atendimento da Supera, caso vocês queiram conversar melhor sobre isso, entender os projetos que a gente tem, as formas que a gente desenha para se aprofundar nessa metodologia. Cada cliente tem uma maturidade diferente, uma dificuldade de públicos geográfica ou por volume de público diferente, então a gente faz esse desenho com muito cuidado, pensando no que funciona para cada contexto. Então, se precisarem de algo, contem com a gente. Zé, você vai querer perguntas ou quer ganhar um tempinho aí de atraso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Você? Faça no microfone, já que estou sem. Você acabou de mostrar 4 exemplos, eu achei muito legal de como vocês, né, exemplos de adaptação para cada público, para cada expectativa. Mas a gente também falou muito de eficiência, ganho de eficiência. Nestes exemplos, normalmente, qual que é a sugestão de vocês para a gente não gerar mais trabalho? Porque, às vezes, o mais difícil é conseguir também adaptar depois, né? Temos uma solução aí, é o AI, que a gente falou bastante hoje. Eu acho que dá para a gente treinar agentes para entenderem cada um desses perfis e adaptarem um texto para diferentes perfis. Eu só não acho que ainda seja possível não ter interferência nenhuma humana, porque às vezes, a gente citou também de manhã, né? Às vezes, isso aqui não está alinhado com a mensagem-chave, essa palavra não vai fazer sentido com o público. Eu acho que tem esse olhar nosso ainda de produção de conteúdo que é mais cuidadoso, que olha diferente para esses aspectos. Mas dá para a gente ganhar muito tempo treinando um agente que vai entender cada um desses perfis e te entregar ali as 5 versões que você precisa.